Menino, presta atenção, eu vou dar bom dia e boa vida, né, para todos nós, rapidinho, rapidinho, porque eu tô passando para falar, por favor, menino, dá o like nos nossos vídeos, comente nos nossos vídeos, isso, compartilha com todo mundo, menino, para aí que nós estamos, assim, criando um grupo maravilhoso para crescer na graça e no conhecimento. Tem muita gente que já estuda, né? Tem muita gente que já é religioso, mas eu não estou chamando ninguém para ser religioso. Eu tô apenas, entendeu? Chamando para nós, assim, estar assim, juntinho na mesma visão, entendeu? Criar um grupo, a galera vida, todo mundo cria grupo, né? Pois é. Então é isso, eu já sei que tu já sabe de tudo, mas quem sabe a possibilidade de você me ensinar e eu te ensinar, entendeu? A gente aprende, né? A gente lê para aprender, para iluminar, para poder, assim, reviver, né? Lembrar, entendeu? É desse jeito, tá bom? Presta atenção. É isso que Jesus falou lá em Mateus 5, né? Bem-aventurados os humildes de coração, tá bom? Então eu espero que nós sejamos nós dois, entendeu? Nós duas, bem-aventurados, humildes de coração, tá bom? Presta atenção, hein? Beijo. Não esqueça, ó, vai rapidinho. Então é isso, meus irmãos. Hoje falamos sobre Amós, né, no capítulo 4, que traz a cegueira espiritual, que traz, né, aquilo que aconteceu no Reino do Norte, né? Nós não podemos nos separar, né, da visão de Deus, do propósito de Deus, né? Porque aqueles formas de culto é como lá no livro de Tiago, né, no capítulo 1, versículo 26 e 27, que diz que a religião de Deus, né, é assistir, né, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, é assistir o necessitado, né? Mas acontece que eles ali fez o contrário, eles estavam oprimindo os necessitados para viverem, né, na luxúria. Então, é esta visão que passa o capítulo 4 de Amós, tá bom? Preste atenção, hein? Então, um beijo, vamos ficar na visão, vamos estudar para a gente entender aí, né? E não cair também como eles na cegueira espiritual. Continuando aqui com algumas características, né, do livro de Amós, né, o profeta menor, né? Vou falar um pouquinho hoje sobre o capítulo 5, que fala: buscai a Deus e vivei, né? Vamos saber um pouco do livro de Amós, né? Não se esqueça de ver o vídeo anterior, né? Porque sempre texto, né, complementa o contexto, né? Para a gente entender, né? Presta atenção, hein? Então, o livro de Amós, né? Ele é muito importante para que nós entendamos lá, né? Aquele reino do norte, né? Já falamos no outro vídeo, o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, o Amós é importante para nós entendermos o que estava acontecendo lá. O que estava acontecendo lá, naquele lugar, Reino do Norte? Então, o livro de Amós, ele é considerado o profeta da justiça social. Porque lá estava acontecendo uma injustiça social, né? Presta atenção, hein? Então, o Reino do Norte usufruía de certas prosperidades, né? Mas a distribuição da renda era extremamente injusta, né? Presta atenção, hein? Então, a situação espiritual de Israel era o quê? Era calamidade pública, né? Calamidade mesmo. Porque o povo havia o quê? Definitivamente se afastado de Deus. Por que se afastado de Deus? Porque todo o mandamento, né, todos os desígnios de Deus estavam o quê? Em Jerusalém, né? Ali centralizou no reino de Judá,
né? No Reino do Sul, ali em Jerusalém, ali centralizou o quê? A palavra, né, de Deus. Ali estava a arca, ali estavam os sacerdotes, né, os intercessores na época, né? Presta atenção, hein? Então, ali, naquele local, eles fizeram outros templos e não honraram, né, o propósito de Deus. Eles não honraram o propósito de Deus. Então, vamos lembrar que Amós identifica o tempo da sua profecia, né, nos dias de Uzias, rei de Judá, né? E nos dias de Jeroboão, né, filho de Joás, né, rei de Israel. Então, 2 anos antes do terremoto, que está no capítulo 1, versículo 1, por isso é possível definirmos a data em que foi compilado o livro. O nome Amós tem origem em um verbo que significa levar um fardo, né? Lembra lá que Melquisedeque era rei da justiça e ele era tipo de Cristo? Vai entendendo, hein? Entendeu? Então, ele significa levar um fardo. Por isso, ele era um profeta, né, da justiça, né? Profeta da justiça, né? Então, preste atenção, hein? Melquisedeque era tipo de Cristo, rei da justiça. Mas depois veio Cristo, aquele que justificou, né, pela fé. Romanos 5, né? Leia todo lá Romanos 5. Preste atenção, hein? E Gálatas 5 também. Mas, então é desse jeito. Então, o anúncio, o julgamento do divino sobre aquela situação de tudo que estava acontecendo lá, né? O fato que com certeza não agradou os governantes, né? Porque os governantes bambamães são assim, né? Até quando Jesus se revelou, veio, né? Habitou ali entre os judeus, assim era, né? Os fariseus, os saduceus, né? Eles centralizavam ali a lei, né? A lei estava acima do Deus vivo que estava ali com eles, que eles não perceberam, né? Então, nós temos esta visão, vamos estar captando devagar, né? Como vaquinha, mastigando a palavra para a gente entender, para que a gente não venha comer de qualquer jeito, né? Tem uns que não mastigam, já engole logo, né? Então, o alimento não sacia, não fica perfeito. Mas nós devemos ter o alimento perfeito. Então, é isso. A profecia de Amós, né, no capítulo 9, versículo 11, é citada por Tiago, o livro de Tiago, né? No vídeo anterior eu citei, né? Eu citei Tiago 1, versículo 26 e 27, que diz que a religião de Deus é assistência, assistir os necessitados. Mas é assim, o sistema religioso assiste o necessitado ou o necessitado que tem que assistir, né, as suas casas, os seus estatutos, né? Preste atenção, hein? Então, temos que entender a palavra para viver a palavra. E não se esqueça, por favor, menina, história não é doutrina. História é conhecimento para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Amós era um profeta anticristo, né? Preste atenção, hein? Porque muitos, né, pregam o evangelho com história, anticristo, né? Então sabemos que de Malaquias para trás, Jesus ainda não tinha vindo. Então não é boas novas, não é boa notícia, muito menos, né, novidade de vida em Cristo Jesus, né, que é depois da cruz. Porque Mateus, Marcos, Lucas e João também faz parte da história. A história de Jesus de Nazaré e a história de Jesus Cristo. A história do Filho do Homem e a história do Filho de Deus. Amém? Então vamos ficar
por aqui, somente lendo aqui rapidamente, né? Esse um versículo que diz, no versículo 14 do capítulo 5, buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, né? Como dizes, entendeu? Preste atenção, hein? Então, buscai a Deus, né? O Deus do universo, né? O Deus do universo, e vivei, né? Procure a sua essência verdadeira, né? João 15:5 diz, eu sou a videira verdadeira, porque há muitas videiras, né? Há deuses, mas nós temos que entender a nossa essência, a nossa origem, para estarmos ligados, né? Estarmos ligados e viver em concordância, né? Viver em concordância. Porque não adianta você viver em religiosidade sem entender, né? A sua origem, sem entender o Deus vivo, né? Que nos propôs esta vida não somente física, mas principalmente a eterna, que é espiritual. Essa essência maior é sempre eterno, sempre existiu. E nos fez eterno, né? Nos fez eterno. Então lembre-se que você não é, né? Não é de antes de Cristo. Nós somos de depois de Cristo. Nós somos de depois da cruz. Nós somos depois do amor consumado. Né? A plenitude dos tempos, né? Viemos, não é verdade? Preste atenção, hein? Então, para a gente estar terminando, eu vou ler aqui Efésios, o livro de Efésios. Aqui em Efésios 1, as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção, né? Bendito o Deus e o Pai de nosso Senhor Jesus de Nazaré, ou Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênção. Então lembram que antes de Jesus era bênção ou maldição, mas em Cristo temos toda sorte de bênção, né? A graça, o favor imerecido, né? Bênção que espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como, presta atenção agora, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para o quê? Para sermos santos, né? Santos separados e irrepreensíveis perante, né? Perante ele e em amor, né? Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, né? Que ele é o primogênito, né? Ele é o primogênito como filho do homem e unigênito como filho de Deus. Então, nos predestinou como filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua o quê? Da sua graça, né? Do seu favor imerecido. Ele já morreu, já pagou o preço. Ele não vai pagar. Ele não vai vir resgatar. Ele já pagou, ele já resgatou. Entendeu? Graça que ele nos concedeu. Olha o verbo. É muito importante. Ele não vai conceder, ele concedeu gratuitamente. Precisamos fazer alguma coisa? Pagar alguma coisa? Se precisamos pagar, não é gratuito, né? Mas aqui diz, concedeu gratuitamente no amado. Então, no qual temos a redenção pelo seu sangue, né? Então, os judeus teve a redenção pelo sangue, nós temos pela palavra, né? É nele que agora vós estáis, tá bom? Então, a remissão dos pecados, segundo que a riqueza da sua graça. Então, lembre-se que
Quem pecou foi quem estava no pacto da lei. Então ele deu a redenção, né? Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nós não vivemos no pacto da lei, né? Nós nascemos no pacto da graça. Então que Deus o quê? Derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, né? Que propusera em Cristo. Né? Jesus de Nazaré foi para o Israel, mas em nós propusera em Cristo. Preste atenção, hein? Vamos terminar. E fazer convergir nele, né? Na dispensação. O que é a dispensação? Modo de Deus governar a humanidade, o homem, a sua criação, né? Estamos estudando sobre isso, né? Do governo de Deus. Não vivemos pelo governo humano, vivemos pelo governo de Deus, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Amém? Paz seja convosco. Se inscreva, deixe seu like, deixe